Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu sempre, Senhor, emplacado disso da tua fé. Eu só posso poderosamente te abençoando. Sabendo que eu não preciso dele, Senhor. Porque a nossa fidelidade foi feita aqui ao altar, Pai amado. Uma palavra de Deus. Nós confiamos um pouco no mundo que o Senhor nos coloca. E vai sendo, Senhor Deus, que o seu povo nos organizado. Abençoa poderosamente para que o teu reino venha ter um crescimento. Em nome de Jesus, Pai. Que eu venha falar com cada um desta noite. Como se estivesse lá falando, continua falando e ministrando em cada mente, cada coração. Que eu venha falar através do teu gosto. Venha falar profundamente em cada coração, através das tuas palavras, Pai, que é santa e verdadeira, Deus. Nós viemos verdadeiramente Cristo, meu Deus, que só o Senhor é Deus. Nosso salvo, só o Senhor é Deus. Nosso Deus, todos os vícios, todas as enfermidades, em nome de Jesus, sempre cada um conforme o teu querer neste lugar, Pai. Diz, Senhor, aqueles que não se encontram, não sei o motivo de cada um deles, mas só sabe porque não estão aqui, Senhor. Pai, mostra para ele que aqui é o lugar dele, Pai. Deus vem ter alegria de estar na tua casa, Pai amado. A tua palavra diz, Pai, nós estamos no Salmo 122, que nós temos que ter alegria de estar na tua casa, Pai, verdadeiramente nós viemos crer, Senhor, que só o Senhor é Deus, nos lugar, cada um, cada graça, sacrifício, Senhor, inicial, louvado e agradecido deste mundo, abençoa cada morador deste lugar, louvado seja o seu nome, abençoa aqueles que estiverem todos enquanto abençoados, mostrando para eles o seu Deus da salvação, louvado seja o seu nome, venha falar através da tua palavra, nós vemos abrir nosso coração para receber o Senhor Deus, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade neste lugar, em nome da glória do Senhor Filho.
céu. Aleluia. Louvado e agradecido seja teu nome, poderoso. A gente para de cantar, né, irmão? Mas não para de adorar. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Espero que vocês tenham paz com esse Deus. Com uma palavra da noite de abertura, falando sobre esse Deus que nos dá paz. Né? Amém. Se Ele quiser, quem vai dar, não é verdade. Ele dá paz que excede todo entendimento. Deus seja louvado. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus poderoso. Bendito teu nome, Glória a Deus. Ezequiel 37, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Deus, muito obrigada pela palavra. Oramos, adoramos, exaltamos e glorificamos o Senhor, ó Pai, desde que esse culto começou. Mas precisamos que a Tua palavra ela venha fazer a obra em nossas vidas. Porque, Senhor, nós te entregamos e agora nós esperamos que o Senhor também entregue. Entrega a revelação da verdade, Senhor, como resposta do céu para todos nós nesse lugar. Senhor, nós estamos diante, Senhor, da profecia, Senhor. Então, que o Senhor a use nessa noite para mover as coisas de lugar. O Senhor venha, Senhor, fazer um sobrenatural em nossas vidas, na vida da igreja, das famílias da igreja, Senhor, e tudo que o Senhor sabe que é necessário. Nós temos clamado, tua igreja tem te buscado, e o Senhor é aquele que contempla todos os nossos pedidos, o oculto do nosso coração. Senhor, e se algo vier distorcer a palavra, lança fora, Senhor. Se vier algo confuso na mente, lança fora também, meu Deus. Se há alguma perturbação, alguma tormenta que não deixa muitas vezes que teu filho, a tua filha receba a palavra e seja alcançado por ela, o Senhor liberte nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos o poder de Deus aqui, a luz do Senhor Jesus aqui, e nenhum mal pode prevalecer onde o Senhor está. Trabalha sobre nós, por nós e através de nós.
Cuida da tua igreja, cuida de tudo aqui, Senhor. E da minha vida também, porque sou dependente de Ti. Oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. E aleluia. Glória a Deus. Louvado seja E a igreja pode se sentar em pé. Deus seja glorificado pela palavra que nós acabamos de ler. A honra, a glória seja dada sempre ao Senhor, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus, né? E você, igreja do Senhor Jesus, acompanhou essa leitura do profeta Ezequiel, um dos grandes profetas da palavra, até classificado, né, como profetas maiores, um dos profetas maior. E a gente vai vendo assim que Deus, Ele vai colocando tudo no seu devido lugar, né? E nessa noite é isso que eu quero pedir para Deus, que Ele faça na minha vida e faça na sua também. Colocar as coisas nos seus devidos lugares, para louvor e para a glória dele. Eu estava olhando aqui, eu olhei rápido e virei assim, né? Porque eu vi uma borboletinha ali, pensei que era outra coisa. Pensei que era outra coisa. Mas tudo bem. Não. Valeu. Deus seja glorificado. Mas o Senhor, Ele tem essa proposta para você nessa noite. E para mim também. Porque Deus sabe coisas que precisam ser alinhadas em mim e aquelas que precisam ser alinhadas em cada um de nós aqui, em cada um de nós. E essa palavra, eu acredito que não era por falta de palavra que eu viesse aqui hoje pregar isso. Porque eu falei com Deus, Senhor, de repente Deus fala com a gente num relâmpago assim, né? É algo assim muito rápido quando Deus traz uma revelação para a gente. E Deus falou comigo nessa palavra. E eu falei, tem vezes que eu ouço Deus falar e falo assim, vou pregar outra coisa, vou pregar outra coisa, sei que. Mas não tem jeito, você vai meia volta, vai para lá, vem para cá, você tem que fazer o que Deus quer. E aí eu vi assim, como Deus realmente, Ele fala da forma que Ele quer com a gente. E Ele realmente revela aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Porque Ele estava observando um desses hinos que nós acabamos de louvar aqui, né? Faz das cinzas soldados, é isso? Faz de ossos soldados. Faz de ossos soldados. Esse hino tem muito a ver com essa palavra. Tem tudo a ver com essa palavra. E eu falei, Senhor, então é essa mesma mensagem da noite. É o Senhor colocar as coisas no lugar, Senhor. É o Senhor alinhar, ajeitar, fazer voltar a vida, fazer algo novo, mas também fazer voltar a vida. E aqui a palavra diz, e você sabe, eu também, nós temos o Senhor falando, né, através do profeta Ezequiel, porque ele teve essa experiência com Deus, de que o Senhor o levou, tomou pela mão, diz a palavra, pelo Espírito de Deus, ele foi levado a um vale de ossos secos, ele foi em uma visão, né, ele foi transportado numa visão, para aquele vale, e os ossos não eram só secos, mas eram sequíssimos. Quando eu falo sequíssimos, é porque está aumentado várias vezes, né, a intensidade dessa sequidão. Ou seja, é algo sem possibilidade nenhuma de vida, porque estão sequíssimos. E o Senhor então dá aquela visão. Primeiro o Senhor mostra o problema, mas depois Ele vai mostrar também que Ele é um Deus de resultado. E Ele então mostra para Ezequiel, olha como está o vale, está sequíssimo, cheio de ossos sequíssimos. Ali está o problema. Não é assim na nossa vida? Muitas vezes a gente está olhando para o problema, e o problema de repente pode parecer até pequeno, mas em algumas circunstâncias eles são difíceis, e muito difíceis. É como esse vale. O que é um vale cheio de ossos secos? É um lugar sem nenhuma esperança, é um lugar sem nenhuma vida, e de osso esparramado, espalhado para todo lado, porque a Bíblia diz aqui que a visão do profeta eram ossos que estavam separados, porque eles começaram a se juntar um ao outro.
Eu fico imaginando, deve ser uma correria doida, né? O moço correndo para achar o outro osso, o outro correndo lá para achar o... Parece até um filme, né? Assim é Deus na nossa vida. Assim é o Senhor. Deus vai nos fazer encontrar o lugar certo para tudo, a hora certa para tudo, o tempo certo para todas as coisas. Vai cumprir na nossa vida a palavra de Eclesiastes 3, até o versículo 8, mais ou menos. Há tempo para todas as coisas. Debaixo do céu há tempo para todas as coisas, para que Deus cumpra o seu propósito. O tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de rir, de chorar, o tempo de paz, o tempo de guerrear, o tempo de coser, o tempo de deixar de coser, o tempo de ajuntar pedras, o tempo de lançar pedras fora, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar. Tempo para todos os momentos das coisas acontecerem em nossas vidas. Aleluia. Seja para a nossa vida pessoal, seja para a vida de alguém que a gente intercede, pela nossa família, ou por uma situação espiritual que a gente está atravessando. Pode ser que você está atravessando um vale, está se sentindo aí um moço seco, mas hoje tem vida para você. Hoje tem vida para nós. E você sabe que essa vida tem nome, e ela é Jesus. Ele diz que Ele é a vida, e a gente acredita que Ele é, porque quando a vida entra, as coisas mudam. E aí o Senhor chama o profeta na visão e dá um desafio para o profeta. Deus muitas vezes quer dar visões para nós. Deus quer nos chamar para esse mergulho mais profundo e nos levar a acreditar, a andarmos na dependência dEle, na palavra dEle, de que aquilo que Ele nos chama para fazer pode acontecer. Entra a fé, né? A coragem, entra a ousadia. Tem que ser às vezes até meio parece ser meio doido da cabeça. Mas o que é isso? Eu chegar no vale, falar para o vale, ossos, se ajuntem. É a mesma coisa que a gente chega lá no cemitério e fala, não ora para os ossos, né? Podem abrir os sepulcros aí, todos os ossos começam a se juntar, começam a levantar. Você tem essa coragem de ir lá fazer isso? Porque eu não tenho ainda. Nem sei se vou ter. Então tem que ser uma coisa muito ousada, de muita fé, de muita coragem e de ouvidos para Deus. Porque ter fé, ter coragem, ter ousadia, mas não dar ouvido para Deus também não adianta muita coisa. Porque nada sai do lugar. É como aquela pessoa que quer arrumar um trabalho, mas ela nem procura. Ela nem quer saber onde tem. Ela não envia nenhuma informação, nenhum currículo para lugar nenhum. Aquela pessoa que quer ser formada em medicina, mas nem terminou o seu ensino médio. Como que vai ser médico? Como que vai ser engenheiro? Tem jeito. Vai comer um bolo bem gostoso, como da irmã Eliane, né, Mariana? Concorda, né? Oração de concordância. Mas meu Deus, quer comer aquele bolo, compra todos os ingredientes, mas não faz nada. Deixa lá. E fala para todos se juntarem e entrarem para o forno. Não vai acontecer, né? A gente tem que fazer parte da visão. Você tem que fazer parte da visão. E Deus está chamando Ezequiel para fazer parte da visão. E ele disse para ele, você está vendo esses ossos aí? O que você acha? Pode viver? Ah, Senhor, ele disse, eu estou duvidando, porque isso aqui está difícil. Às vezes nós estamos assim. Está vendo aquela pessoa lá, incrédula? Ah, Senhor, eu estou duvidando que ela vai virar alguma coisa na vida. Mas Deus tira do lugar. Deus tira da onde ninguém pode tirar uma pessoa. Mas pela nossa oração, pela nossa palavra profética dada pela palavra de Deus em nossos lábios, nós profetizamos e vida passa a acontecer naquela pessoa. Você já foi no vale, já esteve ali, aliás, no vale de ossos secos. Eu já estive como um osso seco também. Mas alguém um dia profetizou sobre nós, porque do nada, ninguém chega para a presença de Deus. Alguém pagou um preço, alguém profetizou, declarou, determinou que nós serviríamos ao Senhor.
Alguém levou o nome para a caixinha de oração, colocou no caderno de oração, deu um folheto bíblico para a gente, falou do amor de Deus para nós, que até o Espírito nos convenceu e nos trouxe para Jesus. Amém, Jesus. E ali houve vida em nós. Aleluia, glória. Então, quantas vezes nós olhamos para os ossos e nós até duvidamos, mas está repreendida toda dúvida nessa noite e expulsa da nossa mente em nome de Jesus, porque Deus tem obra para fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. E é debaixo dessa palavra, no governo dessa palavra. Aleluia. E eu creio e eu declaro isso sobre você e sobre mim. Amém, Jesus. E a palavra diz então que Ezequiel fala: Senhor, o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe. Ainda que a gente seja pequeno, falho, pecador, Deus sabe o que pode fazer através de você. Deus sabe o que pode fazer através de nós. E ainda que você tenha olhado para a sua vida por esses dias, quem sabe até hoje, você olhou e falou: não adianta orar. Não adianta abrir a boca para falar nada das coisas do Senhor, declarar a palavra profética de Deus sobre essas causas. Adianta sim. Amém, Jesus. Adianta, porque a gente está diante de uma situação impossível. Deus está dando uma visão de algo impossível, que Ele, junto com o profeta, fez se tornar possível. Aleluia. Mas Deus conta com a sua participação no milagre. Deus conta com a minha participação no milagre. E ali o Senhor falou para ele: tem uma palavra para você falar. Também não vou chegar falando de qualquer jeito: eu estou querendo, faz assim, faz assado. Não, assim diz o Senhor. É debaixo da palavra de Deus. É debaixo da ordenança divina, da orientação do céu. Aí a gente pode acreditar, abrir a boca e liberar a palavra. E a palavra tem poder para fazer a vontade. Então, assim diz o Senhor. Parecia outra loucura chegar diante do osso e falar para ele: olha, assim diz o Senhor. Comecem a se juntar um ao outro. Pode ser loucura você chegar diante de uma pessoa ou de qualquer circunstância e falar para ela. Eu não sei, os irmãos, mas tem gente que fala, e eu acho que isso é verdade mesmo. Eu ainda não procurei cientificamente se é, não, mas eu acho que é. Que fala para a planta: você está bonita hoje, né? Conversa com as plantas, e a planta que você não fala nada, só fala coisa triste para ela, ela fica triste, vai até ficar feia. Mas a planta que você fica todo dia falando para ela coisa boa, ela fica mais robusta. Eu não sei se isso é ciência, mas pode não ser ciência, mas pode ser conhecimento de geração em geração, né? Mas eu sei que tem gente que diz que funciona. A planta vai tomando força, vai tomando vida, porque ela vai recebendo aquelas palavras. Eu não tenho falo com as minhas plantas, eu penso que digo, eu estou mais triste, assim, não vou nem passar perto das minhas plantas para sentir que eu estou triste, porque eu fico com isso na cabeça, que quando a gente está bem, a gente conversa com elas, elas ficam bem. Aí você fala: mas que coisa de doido, coisa de louco. Mas a gente tem que ser louco desse jeito mesmo, irmão. Quem vive no reino de Deus não apresenta coisas racionais, não. A gente apresenta coisas sobrenaturais. A gente vive o sobrenatural, a gente anda no sobrenatural, a gente fala de coisas sobrenaturais e a gente acredita na manifestação do sobrenatural de Deus. Porque se não for isso, então a gente nem precisa estar na igreja, nem precisa buscar para ler Bíblia. Eu acredito nesse Deus sobrenatural, como você acredita. Tanto acredito que eu creio que quando Deus me deu essa palavra, foi Deus mesmo, porque quando eu cheguei aqui, o louvor também cantou a palavra. Não tem como dizer que não é Deus. E o profeta então diz: assim diz o Senhor. Vai se juntando aí o osso, vai levantando. E a palavra diz que o osso começou a procurar o seu outro osso. Imagina você, o osso da perna, né, a tíbia, está lá do outro lado da perna. Aí o fêmur está do lado de cada servo. Mas eles saíram para se juntar um ao outro, não podia juntar diferente, não. Cada um tinha que se juntar naquilo que um dia já foi. Um corpo.
Eu fico pensando, não consigo nem pensar muito que a cabeça da teu mão. Como é que pode, Deus? Os ossos da mão são vários ossinhos que a gente tem na mão. Vários ossinhos no pé. O corpo humano tem mais de 206 ossos para um adulto. E todos os ossos foram se juntando, se identificando. Começou um barulho santo naquele lugar, porque os ossos estavam se encontrando. Começou a crescer carne, começou a crescer os nervos, os tendões. Começou um barulho. Sabe o que significa? Pelo menos o que eu penso na revelação da palavra, que quando Deus começar a trabalhar do jeito que a gente acredita e profetiza, vai ter barulho. Aleluia. Vai ter barulho, vai ter ruído e as pessoas vão ouvir. Aleluia, glória a Deus. Existe um tempo do, não acabei de falar, de ficar calado? Tem. Vai ter o tempo do barulho também, então vai chegar a hora que vão ouvir os barulhos das coisas que estão acontecendo, porque elas estão chegando no seu devido lugar. Osso está juntando com o seu osso. Situação na tua vida e na minha vida vai começar a se consertar, se alinhar, porque Deus está mandando dizer nessa noite que é dessa forma que a gente vai contemplar o agir do Senhor, o poder de Deus, as maravilhas do Senhor. Imagina que susto que não devia ser aquilo. O osso correndo para lá, para cá, daqui a pouco carne formando, tendão formando. Ezequiel não é do tempo da tecnologia, mas parece que ele estava em pleno vapor da tecnologia, porque a gente sempre vê umas propagandas, umas imagens que passa tudo muito veloz assim, uma flor que vai brotando, daqui a pouco ela já é flor, daqui a pouco ela já caiu, uma avenida, vai brotando a avenida, depois brota carro, depois não sei o que, tudo muito veloz, né? E dá a impressão que a visão era assim, muito veloz. Veio osso de tom, veio carne, veio tendão, e ele está ali. Mas não havia espírito. Esse espírito tem a ver com não havia fôlego de vida. Está quase pronto. Está quase lá. É assim que a gente fala, né? Eu estava com a minha bênção quase aqui na minha mão, né? Eu estava quase segurando a bênção. E de repente, parece que não veio. Parece que eu estava chegando ali, mais um passo, mais um degrau, e parece que não vai acontecer. A Deus essa noite nesse lugar. Aleluia. A convicção de que Deus está aqui. Aleluia. Eu não consigo explicar para você a dimensão e a profundidade dessa palavra, porque ela não é minha, ela é de Deus, e Ele é soberano sobre as Escrituras, para Ele fazer a gente entender o mais profundo e mais secreto daquilo que Ele tem para revelar. Mas eu tenho que te dizer, Deus tem algo nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus. E aí o Senhor de novo dá mais uma palavra para eles. Está precisando de palavra? Então acredita que Deus vai te dar. Deus vai te dar e vai levantar você na voz profética para você liberar, e aquilo que precisa acontecer, então comece a acontecer. Aleluia. E aí o Senhor diz para ele: profetiza agora, porque não tem vida. Está todo formado, mas não tem vida. Profetiza para que venha o Espírito sobre este. Já não é mais osso, né? Agora já é um corpo, porque já tem carne, já tem tendão. E eu penso comigo, a Bíblia não relata, mas puxa vida, se é osso que juntou, se é carne que juntou, se é tendão que formou, já é um corpo todo formado, pronto, porque Deus manda soprar vida. Aleluia, glória a Deus. A semelhança lá em Gênesis, quando o Senhor criou o homem do pó da terra. Quando lá em Gênesis 1:26 há uma palavra: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Senhor pegou do pó da terra, fez daquele boneco. Ele tinha o corpo, mas ele não tinha vida. Pelo que o Senhor soprou nele o fôlego de vida e fez dele a alma vivente. Está escrito na palavra de Deus. E aqui, de novo, a gente vê isso. O Senhor fala: profetiza ao Espírito,
profetizo a vida sobre esse vale agora. E ele de novo obedece o que Deus fala e já não diz mais para os sábios, porque já está vendo o poder, já está experimentando o sobrenatural. Ele então diz: ó Espírito, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos, sopra sobre esses corpos, torne a viver. Você tem poder para falar isso, irmão, irmã, para situações que estão sem vida, seja na tua família, no teu casamento, a tua vida espiritual, as realidades, as circunstâncias que te cercam. Você tem poder. Aqui a palavra diz que o profeta tem que liberar vida. E pode ser que você também está precisando liberar vida para pessoas que estão mortas dentro da sua casa, estão mortas lá no seu ambiente de trabalho, estão mortas às vezes até dentro da igreja. Quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas elas são plenos ossos secos, ocas por dentro, não tem nada mais de Deus ali. Não sei se é o caso de alguém aqui nessa noite, mas se for, eu profetizo vida. Amém. Eu profetizo vida sobre a tua vida, a vida de Deus. Ela possa ser plena e abundante como a de João 10:10. Aquela que Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Que seja essa vida. O que é que está fora do lugar, igreja? O que é que está morto, de forma que você fala, não tem jeito não. Ou já falou, está falando, ou continua aí desse jeito, tua vida também não muda, tua realidade não se ajusta, não se alinha. A palavra eu comecei dizendo para você: Deus vai colocar as coisas nos seus lugares. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É interessante? É, mas tem hora que dá pavor? Dá. Assusta. Mas se Deus está no negócio, a gente tem que confiar. Deus põe a mão, Deus manda falar, Deus manda fazer. Então Ele se encarrega de colocar tudo do jeito dele. E quando Ele faz isso, profetiza, vem o Espírito e aquela visão dele. Não é mais osso, não é mais só carne, não é só mais tendão, não é só um corpo, agora é vida, agora é gente. Olha o processo. Tudo na vida tem um processo, irmãos. Tudo na vida tem um processo. Todas as coisas têm o seu processo de formação. Começa de um jeito, vai evoluindo, vai desenvolvendo até estar terminado aquele projeto. E aí o Senhor, através do profeta, diz, quando ele profetiza, ele vira vida, vira gente, se transforma num grande exército. Ele está vendo? Está vendo o homem de Deus? Está vendo, Ezequiel? Os ossos que você via eram um exército sobremodo numeroso. Tem coisa que a gente está vendo com os olhos da gente e não com os olhos de Deus. Porque Deus já estava vendo como um exército. Só que ele tinha que mostrar a realidade para o profeta, para ele entender o processo e acreditar que Deus pode todas as coisas. Deus pode estar nos mostrando um processo. Ele já sabe o final da história. Deus já sabe de tudo que vai acontecer com você e comigo daqui para frente. Ele sabe de tudo. Mas Ele vai mostrando para nós os processos. Eu penso até que por uma das questões para a gente não perder a fé, para a gente não se ensoberbecer, para a gente não se tornar um coração altivo e orgulhoso, porque senão, se a gente tiver todo o controle dessas coisas, já sabe, eu já sei que é um exército mesmo, por que eu vou ficar falando aqui com o moço? Né? A gente começa a ficar soberbo. Então Deus encarrega da gente trabalhar junto com Ele no processo. Porque em todo o espaço do vale, na visão que foi dada, o Senhor está ali. O Espírito do Senhor está ali. Todo o processo que nós passamos, ou haveremos de passar, ou estão passando, Deus está com você. E Deus te levanta nesse vale, nessa noite,
Pega você, como levou aquele profeta na visão, e diz para você: pode ter vida nisso aí, pode ter jeito isso aí, pode ter sobrenatural aí, pode levantar, pode reviver, pode ser no exército. Deus pergunta para você, e você vai dizer: sim, Senhor, porque assim diz o Senhor. Pode. Então vai lá e fala. Dá o primeiro passo, igreja. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa ter aquela fé que não tem explicação. Aquela que a gente chega e pega lá um travesseiro de alguém que não tem Jesus, né? Ou que está atormentado, pega lá o travesseiro, faz de conta que a minha Bíblia é o travesseiro, e fala para Deus: Deus, aqui ó, está deitando um salvo, escolhido, separado, redimido, um transformado. Meu Deus, está aqui, travesseiro, toca nessa pessoa, faz uma obra, faz um milagre. Irmão, o crente que não tem uma fé desse jeito, eu acho meio difícil das coisas acontecerem. Porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente só vê gente falando coisas que aos olhos humanos, coisas que não têm cabimento. Lembra de Jesus no barco? Então ele se levantou quando os discípulos gritaram por ele: mestre, não importa para ti que nós venhamos perecer? E aí o Senhor levantou no barco e falou: vento, fica quieto. Mar, para agora. Você já pensou você num dia de tempestade falando isso na frente de um monte de gente? Ô chuva, para aí agora. Eu tenho que sair, tenho que fazer um monte de coisa, tenho que ir no médico, tenho que buscar criança, tenho que estar no sacolão, tenho que ir no mercado. Para aí agora. Você já parou, já pensou nisso? Então, as coisas de Deus não têm lógica. Mas nós cremos pela fé, porque em nós é nos dado o dom da fé. É gerado em nós esse dom pelo poder do Espírito Santo. Então, irmão, tem coisa que a gente fica ali perguntando, não vai resolver nada se você ficar perguntando. A gente tem que pegar a palavra de Deus, se levantar diante da palavra, acreditando no poder de Deus, crendo que Ele é conosco no vale, e sair em busca da vitória, profetizando que assim diz o Senhor, assim diz o Senhor que vai viver, assim diz o Senhor que tem vida, assim diz o Senhor que vai mover, assim diz o Senhor, e barulhos vão acontecer com aquilo que Deus está falando através de você. Ah, mas eu não estou ouvindo nada. Então comece a ouvir a partir de hoje. Amém, Jesus. Eu não estou vendo nada. Então comece a ter visões a partir de agora. Fala: Deus, eu quero ter visões daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor quer através da minha vida. Porque para Israel o Senhor queria mostrar que tinha um exército para se levantar. E para você, o que é que Deus quer mostrar? Para nós, né? Para mim também. O Senhor tem coisas para fazer, mas Ele está esperando uma igreja que se levante. Amém, Jesus. Uma igreja que se levante, se apresente, que diga para Ele: assim como o Senhor fez com o profeta, pode fazer comigo, Deus. Amém, Jesus. Pode fazer comigo. E eu termino dizendo para você uma coisa. A minha mãe, ela está ali. A minha mãe, muito antigamente, eu acho que ela está na igreja metodista uns 25 anos. 25, mãe? Uns 25 anos, né? 28, sei lá. Há um tempo aí. Mas é mais de 25. Ela está na igreja metodista. Mas quando ela não tinha Jesus, que ninguém quase tinha Jesus lá, minha mãe também, ela era dependente do álcool. Praticamente dependente, porque estava sempre bebendo. Meu pai também, né? E minha mãe bebia porque meu pai comprava, colocava no armário e deixava lá. Tem até um nome lá, um chapéu de couro, né? Aí punha lá chapéu de couro, garrafa. E eu falava: meu Deus, isso tem que mudar. Senhor, eu não sabia ainda da palavra do profeta Ezequiel, mas eu falava: isso tem que mudar sim. Isso me desespera, não aguento ver isso. E aí, Deus, com muita misericórdia, me deu uma direção. O Senhor falava: todo dia você vai lá, abre o armário. Aí eu ia lá, abria o armário, chegava com o chapéu de couro e
e falava para eles, é um derrotado em nome de Jesus. Na vida da minha mãe você não tem poder não. Um dia ela vai te largar, você vai ver. E eu falava isso sempre. Mas sempre eu falava isso. Funcionou? O que você acha? Amém, Jesus. Funcionou, né? Tem mais de 25 anos que a minha mãe se entregou para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Foi, buscou o Senhor em uma outra igreja com a irmã. E depois um dia foi para a igreja metodista. Está na igreja metodista até hoje. A gente só muda de território, mas a igreja está na mesma, né? Que a gente é a cidade de Alegria, depois vai estar do Laria, agora a gente está em Dinheiro Fácil. Mas a gente está caminhando para o Senhor. Mas sabe, Deus falou, meu coração, eu falei, isso que eu vou fazer. E todo dia eu profetizava sobre aquilo. Eu falei, você não tem, talvez você não derrotado nessa casa. Você vai sair daí, chapéu de couro, porque você não vai estar nesse lugar. Amém, Jesus. E não está mesmo, em lugar nenhum, naquela casa, na vida de ninguém. E era algo triste, porque minha mãe falou um dia que ela bebia, já levantava de manhã, bebia, um dia bebeu de manhã e já pensou, minha vida não tem jeito, o único caminho que eu tenho de solução é o Paraíba. Ia sair, ia pular no Paraíba, mas como a visão, né, como a profecia já estava dada, Deus mudou a história. Deus alinhou. Deus fez o que nós desejamos que faça em todas as nossas famílias. Deus colocou no devido lugar. Qual é o devido lugar? Que ela estivesse no centro da vontade de Deus e experimentasse desse Jesus que é vida abundante de transformação para todo aquele que crê. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Profetiza sobre as situações, profetiza sobre as realidades e as circunstâncias. Não perca a direção da palavra, porque Deus está trabalhando nesse lugar por essa palavra nessa noite. Eu não sei dizer para você em que lugar, em que situação, em que pessoa, mas eu percebo de Deus nessa noite pela palavra, e eu recebo de Deus a palavra para dizer para você, irmão e irmã, que o Senhor está trabalhando questões aqui por essa palavra nessa noite, e coisas vão se alinhar, e você vai dar testemunho. Vai demorar, pastora? Não sei, eu disse para você que tem um processo, mas enquanto vai conduzindo o Senhor a nossa vida dentro do processo, a gente já vai percebendo que tem Deus ali. A gente vai percebendo que o Espírito está ali conduzindo. E de que forma que ele está conduzindo, não sei se você viu, mas tomou-me pela mão e me levou para o vale. Então o Senhor vai segurando nas nossas mãos, na tua mão, na minha mão. A gente não vai passeando nada lá igual amigo e amiga, não, irmão. O Espírito vai segurando na mão como cuidador, como zelo que ele tem para a nossa vida, e ele vai nos guiando no processo. Você não está sozinho, você não está sozinha, eu não estou sozinha. O Senhor está segurando em nossas mãos, mesmo que a gente ainda esteja no vale, tendo uma visão de tudo ruim. Mas já entrou no vale? Então já começou o processo de Deus. Amém, Jesus. E o vale a gente passa. Os ossos se tornam em vida, se levantam como soldados. Então, o vale você também passa. O problema vem, mas ele se torna resultado nas mãos do Senhor. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Use a tua boca para ser profeta e profetiza. Fala, Deus, eu quero ser uma boca profética nessa terra. Que às vezes a gente sabe cantar, sabe falar, sabe fofocar, sabe fazer um monte de coisa. Sabe fazer elogio, sabe criticar. A gente precisa saber profetizar. Porque as nossas palavras não podem ser as nossas, mas aquelas que o Senhor colocar em nossos lábios para dizer. Aleluia. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Quem é que está precisando levantar de profeta ali dentro de você? Seja encorajado por essa palavra. Seja encorajada por essa palavra, meu irmão, minha irmã. Pelo nome do Senhor Jesus
Ó Giovana, vamos interceder. Aleluia. Oh, Santo de Israel, Pai sem dúvida, sobre a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê, Senhor. E ali como o Senhor levou Ezequiel onde ele vai, Senhor. Ele dependeu de ti, ele creu em ti, Senhor, porque o Senhor